Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então sejam muitíssimos bem-vindos a mais uma aula onde estaremos desbravando e entendendo sobre degustação. Ou seja, dando mais alguns passos, organizando algumas ideias, fazendo aí algumas derrubadas aí de conceitos não tão adequados, vamos dizer assim, quando a gente fala de degustação técnica, avançando algumas etapas em avaliação de vinhos, né? Tirando algumas dúvidas, superando algumas dificuldades, vamos organizando as nossas ideias aqui como um todo. E quando nós falamos de degustação, quando falamos de avaliação de vinhos, é legal a gente já começar a fazer uma divisão aqui importante, porque quando a gente fala tanto de avaliação sensorial quanto análise sensorial, a gente já vai entender que tem uma pequena diferença. Pequena não, tem uma diferença aí. Mas as duas formas são direcionadas para entender as características sensoriais dos vinhos. Então aqui a gente está falando de avaliação e análise de vinho, ok? Beleza. É diferente de beber vinho. Como assim? Bom, beber vinho não se quer entender necessariamente as características. Até pode, né? Ele pegar uma taça, né? Girar a taça, buscar ali uma informação, outra informação. Então, daqui a pouco você tem ali, né? Um vinho que você vai estar tomando, aí você vai pegar lá sua tacinha, vai levar sua tacinha, né? No nariz, vai cheirar, daqui a pouco vai tomar, né? Daqui a pouco até olha alguma coisa, ok, beleza. Mas aí é tomar vinho. Quando a gente fala de análise ou avaliação, a gente está falando em buscar entendimento, tentar entender as características da bebida. Pode ser uma, pode ser várias, pode ser entender o vinho inteiro, pode ter algum objetivo por trás da degustação técnica. Na verdade, toda degustação técnica tem um objetivo, né? Nem que seja praticar, degustar, entender e evoluir a nossa capacidade de avaliação. Mas sempre tem um objetivo. Então é importante que a gente tenha isso claro, que quanto melhor a gente se prepara para fazer uma avaliação, uma análise sensorial, melhor, porque é técnica, a gente quer entender as características, não está ali só para tomar vinho. Tem o momento de tomar vinho, tem o momento de avaliar. E eu vou dizer para vocês até que o melhor, o mais importante de tudo é beber vinho, porque é para isso que ele é feito. Mas avaliar, degustar, entender as características sensoriais tem uma importância também grande, porque é o que dá base, muitas vezes, para tomadas de decisões. Muitas vezes, porque deveria ser a maioria das vezes, né? Nem às vezes não é. Mas ok. Isso é papo para mais adiante. Vamos focar em avaliação e análise sensorial agora. E a gente já andou conversando, né, sobre essa questão dos nossos sentidos, que são as nossas ferramentas de captação do mundo como um todo e também das características sensoriais dos vinhos. Vinho é uma bomba de estímulos químico-físicos. E isso é o que nos dá tanto prazer com a bebida, isso é o que nos faz estudar vinho, isso é o que nos faz trabalhar, entender as características sensoriais, trabalhar os nossos sentidos para entender as características sensoriais. Ponto. Até hoje, não, mesmo com todo o avanço científico que a gente não conseguiu replicar em máquinas a capacidade sensorial que temos, nós, seres humanos. Então, o que faz os nossos sentidos, como o próprio olfato, como o próprio paladar, a gente não conseguiu ainda replicar isso através de máquinas que sejam capazes de avaliar ou analisar o vinho e entender e classificar as características como os nossos sentidos. Nossos sentidos são ferramentas realmente muito, muito importantes. E existe, quando a gente fala agroalimentar, alimentos e bebidas como um todo, existem dois grandes alicerces de análise de vinho. Existem as análises químico-físicas e existem as análises sensoriais.
Por quê? Porque ainda as máquinas não conseguem captar e interpretar as características sensoriais como os seres humanos. Então, são duas ciências que andam em paralelo, convergem, interagem, né? Então, análise químico-física e análise sensorial. E a análise sensorial são feitas pelos nossos sentidos, por mais que a gente já tenha, né, aí desenvolvido, nós, a ciência, cientistas, já tenham desenvolvido algumas ferramentas que conseguem captar em partes as características sensoriais e interpretar. Certo? Como são muitas informações sensoriais, o que se faz? A gente, primeiro, já tem um entendimento que teoria e prática andam juntos. Então tem que se praticar, sim, não se aprende degustação sem praticar, mas se não tiver teoria, também não se aprende, porque senão só pegaria uma taça, colocaria vinho e sairia tomando e degustando e falando sobre vinho e entendendo as características sensoriais. Isso não acontece. A grande maioria das pessoas não tem capacidade de entender completamente a bebida. Pode entender uma ou outra característica, mas não tem a capacidade porque não desenvolveu. Normalmente faltou uma parte teórica, mas não necessariamente tenha faltado, porque às vezes o que a pessoa não queria mesmo aprender, não tinha essa busca. Nós aqui, a gente está atrás dessa busca. Queremos avançar. E para isso a gente precisa ter uma metodologia. Então a gente tem trabalhado e vamos hoje trabalhar com a nossa ficha de degustação, que é uma ficha que eu uso, porque essa ficha ela é uma ficha de avaliação sensorial, mas ela traz elementos da análise sensorial. Já vamos fazer uma separação sobre isso. Então, análise sensorial é diferente de avaliação sensorial. Ok? Análise. Vamos botar um E, né? Bom, ok. Beleza. Então, a gente vai usar a nossa ficha. E hoje a gente vai trabalhar a nossa ficha com um pouco mais de calma durante a degustação. Vamos passar por todas as etapas aqui dessa ficha. Lembrando que existem várias fichas bem importantes, representativas. Toda boa ficha de degustação ela tem o mesmo objetivo, que é entender as características dos vinhos, seja ela qual for. Pode ter fichas melhores e piores, dependendo de cada situação e de cada busca. Então, boas fichas com boas metodologias eu sempre recomendo, certo? Bom, avançando um pouco mais, é legal a gente pensar também que existe aí, e essa aula de hoje ela é uma aula um pouco mais técnica, né? Ela é uma aula, não é para ser difícil, nem para ser técnica demais, mas ela é um pouquinho mais técnica. Tem umas pinceladas mais técnicas aqui na brincadeira. Então, eu vou trazer para vocês 2 livros um pouquinho mais técnicos, só que esses livros só existem em bibliografia internacional. Ou seja, não temos esses livros ainda em português, né? Infelizmente, né? Nossa bibliografia em português mais técnica para vinho, ela é bem limitada. A maior parte da bibliografia é em inglês e algumas até em francês, em italiano, aí dependendo. Tá? Aqui esse livro, que é um livro muito bom, sobre degustação, um dos melhores livros de degustação que eu já tive a oportunidade de lidar, gosto muito, do Dr. Ronald Jackson, que é um grande pesquisador e professor na área de análise de vinhos e de avaliação de vinhos, né? Ele trabalha nos 2 segmentos muito bem, que se chama Wine Tasting. Então, esse livro, ele é muito bom, ele só tem em inglês, e aqui eu estou passando para vocês livros um pouco mais técnicos, e vocês não precisam necessariamente sair para comprá-los. Apenas saber, e quando vocês estiverem até um pouco mais avançados nos estudos e já se aprofundando num nível já não tão iniciante ou intermediário, pode ter esses livros que eles são muito bons, dá para comprar em e-book, tá? Compra online em e-book que é bem mais econômico. E esse livro é um livro muito bom. E ele é bem técnico de degustação, ok? A base dele é avaliação sensorial, mas com pitadas também da análise sensorial. E tem um outro livro que eu gosto muito, aqui bem focado em aromas e sabores, que se chama Il Respiro del Vino. É do Dr. Luigi Moio. Luigi Moio é um grande pesquisador da parte de aromas e sabores dos vinhos. Dr. Luigi Moio, não vamos esquecer, hoje é o atual presidente da OIV, a Organização Internacional da Uva e do Vinho, né, ou da Uva e da Vinha.
E ele escreveu esse livro que ele é muito bom. Só que esse livro eu só encontrei em italiano, que é o idioma original. As pesquisas do Dr. Luigi Moio, que é um coordenador de pesquisas em enologia da Universidade de Nápoles, lá na Itália, e também hoje presidente da OIV. E o Dr. Luigi Moio escreveu esse livro que para mim é o melhor livro até hoje publicado sobre aromas e sabores. Ele é muito técnico, muito, muito técnico. Mas ele é o melhor. Ele é o melhor e assim, quando vocês estiverem avançados, eu não vi ele em inglês ainda, só vi ele em italiano, mas ele é muito, muito bom. E uma linguagem muito fácil, assim, de se entender. Agora, esses aqui são livros avançados, já que a nossa aula hoje vai um pouco para esse lado. Por que eu trouxe esses dois livros? Porque eles são livros que eles abordam a parte de avaliação sensorial, mas com uma base, trazendo um fundamento da análise sensorial. De novo, já vamos explicar, já vamos entender a separação desses dois mundos, essas duas, entre aspas, ciências. Eu também gosto de trabalhar muito assim em degustação. Por quê? Eu trabalho num laboratório de análise sensorial, com sede lá na Itália, né? Então avalia aí vinhos, analisa vinhos do mundo inteiro. E eu gosto de trazer para as aulas de degustação um pouco de análise sensorial. Claro que a gente não chega a fazer análise sensorial, mas eu trago para as aulas um pouco desse conceito de ciência. Só que, e aí já vou trazer aqui para vocês que eu acho que é legal, eu acho que tem um livro que ele é muito mais focado em degustação como um todo, mas que eu gosto e que tem em português e que vocês podem comprar aqui, que é esse livro da James Robson, Como Degustar Vinhos. Tá? Esse é um livro bacana, é um livro que já tem tradução, né? Tá traduzido para português. Eu gosto bastante. O Wine Tasting do Dr. Ronald Jackson, eu tenho ele em e-book. E o Respiro do Vinho eu tenho ele físico. Na última vez que fui para Itália eu comprei, trouxe ele físico. Mas vocês conseguem, né, comprar os livros, ter os livros em e-book hoje é muito mais fácil. Eu ainda sou um pouco saudosista, né? Hoje eu tenho a grande parte dos meus livros hoje eles são digitais, mas eu de vez em quando ainda compro um livro físico, né? Já não tem muito espaço onde colocar e tal. Mas eu compro, assim, então, mas a maioria dos meus livros hoje eles são digitais. Então, digital é muito mais barato. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Então, esse livro da James Robson, Como Degustar Vinhos, ele é um livro já mais intermediário, de iniciante para intermediário. Vamos chamar assim, né? Meio do caminho ali. Iniciante para intermediário. Intermediário até mas fica melhor. Os outros dois que eu trouxe são livros mais técnicos, são livros um pouco mais avançados. Porque a gente vai começar a separar. E por que eu estou falando de avançado, intermediário? Porque nós vamos falar de análise sensorial. E a análise sensorial é avançado. Ah, Marcelo, mas eu avalio vinho, eu tomo vinho, né? Eu já fiz curso de degustação e tudo mais. Não, beleza. Só que a gente aqui vai começar a separar um pouco esse entendimento. Porque a análise sensorial é uma disciplina científica. Então tá aqui a definição. E a definição que foi, né, classificada em 1975 pelo Institute of Food Technology, ou seja, é o principal instituto, tem sede lá nos Estados Unidos, é o principal instituto hoje quando a gente fala de alimentos e bebidas no mundo. E em 1975 já, né, classificou a análise sensorial como ciência e reconhecida pelo Brasil em 93 pela ABNT. Então, o Institute of Food Technology, lá, né, em 75 já definiu, ó, isso aqui é uma ciência. Vamos, e quando é ciência, tem que ter base científica. Então, vai criar regras para isso. E diz, olha, a análise sensorial, tá? Prestem atenção, a análise. Já vamos separar um pouquinho. Que é usada exatamente para, né, evocar, medir, analisar e interpretar reações características dos alimentos e materiais, né? Também dá para usar para outros, não só alimentos, né? Outros materiais são percebidos pelos sentidos, pelos nossos sentidos, né? Sentidos humanos. E é exatamente a análise sensorial, ela surge com o objetivo, exatamente, né? Vamos traduzir isso, é
pegar os produtos e entender as suas características e as suas características percebidas. E a gente pode traduzir isso, ou tentar simplificar isso que a gente quer, no fundo, com análise sensorial. Ó, o que eu estou falando, a análise sensorial é buscar as qualidades dos produtos, mais ou menos. Porque quando falta qualidade ou que tem defeito, tudo isso, digamos que pesam ou contra a qualidade, né? Porque tem elementos que agregam a qualidade, tem elementos que desagregam a qualidade, como se fosse uma balança. Quando a gente fala em defeito, por exemplo, né, são características que pesam muito para desagregar a qualidade, para diminuir a qualidade dos produtos. Até o ponto de chegar um produto, e aí estamos falando, vamos falar de vinho a partir de agora, tá? Só focar em vinho. Então, quando a gente fala em defeito, em vinho, ele tira a qualidade do produto, a ponto daqui a pouco de nem se conseguir consumir. E quando a gente fala dessa busca por entender características e falando de análise sensorial, ou seja, ciência, é exatamente levar em consideração muitos fatores, porque tem que ter base científica. E aí a gente está falando, né, desses muitos fatores, uma base bem importante é a sensorial. Claro que a sensorial está relacionada com vários outros fatores, principalmente quando a gente está falando de qualidade, né? O que é qualidade? Né? O que é qualidade? Se a gente pegar vinho, por exemplo, a gente ouve falar muito, não, mas vinho bom é aquele que a gente gosta, é aquele que a gente pode beber. Legal, concordo, até certo ponto. E quando a gente fala de qualidade técnica em vinho, tem uma referência hoje, ou tem algumas referências hoje, que são levadas em consideração para definir qualidade técnica. Tá, mas o melhor vinho é o que eu posso e que eu quero beber? Claro, sempre, porque a tomada de decisão é sempre do consumidor. Agora, a qualidade técnica tem outro viés. Tem vinhos que têm mais qualidade técnica, tem vinho que tem menos qualidade técnica. Por mais que às vezes eu prefira outro estilo de vinho, ou nem goste. Beleza. Até aqui uma introdução para a gente chegar aqui e começar a separar. Porque essas duas imagens, eu gosto de fazer associação, porque são duas imagens de degustação. Por mais que pareçam diferentes, quer dizer, elas são diferentes, né? Mas por mais que até fique difícil, às vezes, a gente ver, por exemplo, essa imagem da direita, que é uma degustação de vinho, é uma degustação de vinho. E a imagem aqui da esquerda fica um pouco mais claro, né? Porque a gente já está acostumado com esse modelo aqui de degustação, uma pessoa pegar uma taça, que é o que eu vou fazer hoje com vocês. Eu vou fazer muito mais isso aqui do que isso aqui. E quais são as diferenças, né? Tem diferença entre eles? Tem. Aqui também está fazendo uma degustação, tem umas amostras aqui na frente dos degustadores, eles estão numa separaçãozinha com um computadorzinho na frente, isolados, né? Interagindo só com o computador. E aqui não, aqui estamos com uma taça, aliás, várias taças na frente, as pessoas em volta, enfim. As duas são degustações técnicas. Só que elas são um pouco diferentes entre elas. Diferentes nas suas buscas e nos seus resultados. E aí a gente começa a separar o que é a avaliação sensorial do que é a análise sensorial. A análise sensorial era o que a gente estava vendo até agora daquelas questões de referências técnicas de que foi classificado pelo IFT, o que foi, né, referenciado pela BNT em 93, ou seja, análise sensorial é ciência. Para se fazer análise sensorial, tem que seguir normas científicas. Exatamente para que se consiga replicar, para que se consiga estender, para que se consiga fazer isso com um parâmetro científico e ser reconhecido como ciência. E isso é o que a gente chama de análise sensorial. E aí precisa ter um laboratório, seguir todas as normas ISO necessárias.
para, né, seguir parâmetros estatísticos e outros. E isso é muito caro e é muito restrito. Poucos lugares no Brasil, por exemplo, têm um laboratório de análise sensorial. Pouquíssimos. Nas vinícolas, por exemplo, pouquíssimas vinícolas têm laboratório de análise sensorial. Eu lembro na Salton, vinícola Salton, lá em Bento Gonçalves, lá eu sei que tem um laboratório de análise sensorial que eu lembro. Eu acho que na Cooperativa Vinícola Aurora também tem um, né, que eu me lembro. Depois tem nas universidades, né, a gente tem na URGS aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem alguns lugares, né, a gente tem na UX, né, lá em Caxias. Eu, lá na empresa que eu trabalho, né, o Centro Italiano de Análise Sensoriale, ele tem um laboratório de análise sensorial, que é ciência. Tá, mas então, isso aqui, que é o mais comum, porque degustação de vinho não acontece em laboratório, quase nunca. A gente, né, como é que o enólogo faz na vinícola? Como é que o sommelier faz no restaurante? Como é que numa aula de vinho um professor faz? Também faz, é válido, mas com viés um pouquinho diferente. Não é o que isso que a gente está falando, que a gente faz, o enólogo faz na vinícola, que o sommelier faz no restaurante, a gente faz em aula, o que eu vou fazer aqui com vocês, que é o mais utilizado, não é análise sensorial. É o que a gente chama de avaliação sensorial. Ou o nome técnico mais correto, que é abordagem sensorial. Internacionalmente falando, approach sensorial. Approach. Esse é o nome técnico para isso que a gente faz. É aceito? Claro, é o mais utilizado. É o mais amplamente utilizado. Aqui a gente está vendo uma foto do Decanter Wine Awards, que é um concurso dos mais prestigiados e valorizados da revista Decanter, né? Decanter Magazine, lá de Londres, né? Então, é super conceituado, super valorizado, super aceito. Só que são um pouquinho diferentes uma da outra. E eles têm resultados, metodologias e resultados diferentes. Melhor ou pior? Bom, aí depende da busca e das possibilidades que a gente vai ter. O que é importante a gente já começar a entender? Que tem uma diferença. Ah, mas eu ouço muita gente chamar o que a gente está fazendo lá nos concursos, o que a gente está fazendo nas aulas de análise sensorial. Sim, muita gente chama, mas está errado, porque análise sensorial é ciência. A análise sensorial só pode se fazer em laboratório. Por que só pode fazer em laboratório? Porque a norma ISO internacional define isso. Mas então, se não está no laboratório, não tem nenhum problema, só que vai fazer um pouquinho diferente. Vai fazer o que a gente chama de avaliação sensorial. Então, muitas vezes vocês vão ouvir o termo análise sensorial usada de forma errada. O que eu vou fazer aqui com vocês agora, daqui a pouquinho, na nossa degustação, é avaliação sensorial. Que é a mesma coisa, sinônimo de abordagem sensorial ou approach sensorial. São sinônimos, mas não é análise sensorial. Análise sensorial é ciência. Vou avançar um pouquinho para ficar mais claro, tá? Então, análise sensorial é ciência reconhecida internacionalmente e que tem que ser feita com base nas normas ISO, nas normas internacionais ISO. E é exatamente para que se possa ser reproduzível. Então, aqui dentro do laboratório vai ter temperatura controlada, a luz é controlada, né? Tudo aqui dentro é controlado. Os degustadores, eles ficam o mínimo possível em contato entre eles. Eles não sabem o que eles têm que fazer. Quer dizer, eles sabem degustar, mas eles não sabem o que eles vão ter que fazer com cada amostra. Vai aparecer aqui no computador de acordo com a metodologia. Eles vão para lá sem saber o que eles vão degustar. Sempre é degustado às cegas. Eles não sabem o que é. Eles não ficam sabendo depois. Eles são degustadores técnicos para isso, para chegar a esses resultados. Isso é ciência. Então, tem um objetivo muito claro. Precisa ter estatística. Toda análise sensorial, que é ciência, precisa ter base estatística, de acordo com a metodologia aplicada. Tem que seguir as normas ISO, que são muito rígidas para tudo. Tem todo um processo de gerenciamento e monitoramento. Tem regras bastante rígidas. Então, aqui eu trouxe só algumas para vocês. Então, são normas internacionais que dizem como fazer.
Então tem a norma, a ISO 8586, que define como tem que ser os degustadores. Tem a norma 5492, que define todos os termos e vocabulários técnicos. A norma 8589, que define os ambientes, ou seja, como é que são os laboratórios, aonde pode ser. Todo laboratório tem uma regra muito rígida que ele precisa seguir. E depois, para fazer análise sensorial científica, precisa envolver vários profissionais técnicos para avaliar e comandar essa análise. Então envolve desde psicólogos, fisiologistas, pessoas da área de química, né, pessoas da área de economia, pessoas estatística para fazer a tabulação dos dados. Por isso que é pouco feito análise sensorial, porque ela é uma ciência e ela é muito cara. É muito caro fazer isso. É muito, muito caro, porque olha quantos profissionais são envolvidos, quantos degustadores. Não dá para só pegar uma taça e sair avaliando. Isso se faz. E a gente chama de avaliação, não de análise. Avaliação sensorial ou approach sensorial ou abordagem sensorial. Esses três termos aí são sinônimos, certo? E aqui eu só trouxe para vocês saberem, porque não é nosso foco na aula, que aqui algumas metodologias de análise sensorial científica. Algumas metodologias aqui que a gente aplica de acordo com o objetivo que a gente quer. Eu gosto muito de trabalhar com essa metodologia que a gente chama de afetiva, que a gente busca resultados um pouco mais, digamos que subjetivos até certo ponto, né, do que necessariamente com as metodologias descritivas e discriminativas. Eu prefiro muito mais a afetiva porque fica um pouco mais perto do que a gente vive no mundo, no dia a dia, no sentido de buscas, né, que eu estou mais dentro das aulas, dentro do contexto como um todo. Mas isso aqui é um tema, um papo para um pouco mais técnico aqui na história. E só para vocês entenderem, um laboratório de análise sensorial de alta tecnologia é assim. Está aqui o degustador, abre-se essa portinha, sem ele não ver quem está do outro lado, vem aqui as amostras, essa portinha fecha, e aí aqui no computadorzinho vai aparecer as informações do que o degustador tem que fazer. Ele vai dizer, ó, todas as amostras são codificadas, vai aparecer aqui um código, pegue a amostra 348. Né? E aí vai orientando o que ele tem que fazer com cada amostra, ele vai fazendo as marcações. Quando ele termina, ele abre aqui, devolve a amostra, se tiver mais amostra vai vir aqui, senão ele vai ser dispensado. Ele não sabe o que aconteceu, nem que eram as amostras e tudo mais. Depois, normalmente, ele vai sair daqui, vai participar de um focus group, né, um grupo focal depois no final, ou antes, depende da metodologia. Mas ele fica com a ideia aqui é que ele seja o mínimo possível influenciável. Tanto que a cor que vocês estão vendo que é vermelho, a cor aqui dentro é controlado. Às vezes se muda a cor aqui para o degustador não ver a cor do líquido. Por isso que às vezes muda a cor aqui dentro da sala e fica difícil de se entender qual é a cor do líquido. Se o líquido é branco, se é amarelo, se é verde. Então a cor aqui dentro é controlada, né? Bom, o outro lado do laboratório é assim, onde aqui fica, né, um coordenador de degustação, né, passando as amostras aqui dentro. Aqui é o outro lado da portinha, aqui ele abre, coloca as amostras e fecha, e não tem nenhum tipo de interação. A questão é que as análises sensoriais científicas, isso que a gente está chamando, não é só chamar de análise sensorial, que é ciência e avaliação sensorial. Lembrando, vou fazer com vocês aqui, que a gente faz sempre aqui nas aulas, é avaliação. Também é válido, que é o mais utilizado. Por quê? Porque a análise sensorial é muito caro. É muito caro fazer. Tem resultados mais objetivos? Tem. Mais assertivos? Muitas vezes tem, só que é muito caro fazer isso. E para vir, mais caro ainda. A indústria alimentícia, as grandes indústrias cervejeiras, as grandes indústrias de bebidas, refrigerantes, todas fazem. Por quê? Porque isso aqui garante qualidade, isso aqui dá direcionamento, né? O mundo do vinho é muito caro para fazer ciência. Alguns até fazem, mas é que é muito caro fazer ciência. Quando a gente faz análise sensorial, e aqui eu trago para vocês um resultado de uma pesquisa de análise sensorial de vinhos, ou seja, científica. Isso aqui é uma pesquisa nossa, né, lá do Centro Italiano de Análise Sensoriale, que a gente avaliou duas
de Otidis, lá da região Marche, ou seja, da região do Marche, lá na Itália, duas bem famosas, com a uva Verdicchio. A uva Verdicchio nada mais nada menos do que a nossa querida uva Peverella aqui no Brasil, né? A mesma uva. Ela veio da Itália para o Brasil e ganhou outro nome, mas é a mesma uva. Essa é uma uva branca famosa por fazer vinhos brancos intensos, mais concentrados, né? Vinhos mais pesados. E aqui a gente consegue ver o resultado dessa pesquisa científica que a gente fez. Aqui a gente avaliou e definiu o perfil sensorial médio dos vinhos Verdicchio di Matelica Reserva e Verdicchio dei Castelliesi Reserva. Então aqui eles têm perfis, apesar de ser a mesma uva, eles têm perfis um pouco diferentes, né? Oscilam um pouco as características. Por exemplo, no Verdicchio di Matelica aparece um aroma mais característico aqui, que é de fruta exótica, mais puxado para ananás, né? Para abacaxi. E aí a gente olha já, por exemplo, Verdicchio dei Castelliesi, até parece um toque de fruta exótica, mas mais puxado para banana. Aí vai aparecer bem característicos, né, para esse caráter de maçã, os dois. Mas a gente vai ver que vai começar a mudar. Por exemplo, o Verdicchio di Matelica parece essa nota amendoada, né, de amêndoas mais frequente. Mesma uva, e aqui a gente está falando de 50 quilômetros de diferença de um terroir para o outro. Mas aqui uma influência marítima muito forte. Aqui fica dentro de um vale que tem uma continentalidade maior. E já faz um perfil de vinho diferente. Mesmo sendo com a mesma uva, com, né, fatores de terroir diferentes. Aliás, a gente até fez, esse estudo aqui, a gente fez uma publicação dele, virou um livro. Claro que ele é um livro, é um estudo que a gente fez, uma pesquisa científica que a gente fez para a Itália, né? Lá no Centro Italiano de Análise Sensoriais, o TIAS Innovation, né? TIAS é o nome atual, né? Que nome mais moderno, reposicionamento de marca. E aqui a gente fez essa publicação, virou um livro. Ele é um livro em italiano que é feito quem contratou o TIAS para fazer esse estudo. Aqui fala um pouco da metodologia, ó, que a gente utilizou, né, para fazer definir tipicidade. E aí aqui vai estar a publicação que vocês também encontram depois na internet, mas virou um livro aqui, ó, que a gente estava vendo ali, ó. Aqui, ó, vocês podem ver na definição, ó, Verdicchio dei Castelliesi Reserva, e se a gente avançar vai ter Verdicchio di Matelica aqui também, ó, Verdicchio di Matelica. Aqui o perfil sensorial, né, as características, ele mesmo que eu trouxe para vocês aqui, né, vocês conseguem ver esse mesmo gráfico, né? Esse mesmo efeito gráfico aqui, vocês conseguem visualizar aqui. Então, legal, né? Dá pra gente ver que tem características diferentes, e isso aqui a ciência mostrou, né? Isso aqui a gente fez pro instituto que ajuda a denominação, as denominações, né? Então, ficou bem claro, assim, bem nítido. Mas a ciência, né, é muito caro assim fazer. Nem sempre se pode fazer ciência, é muito mais fácil fazer o que a gente vai fazer aqui daqui a pouco, né? A gente vai aqui, pega uma garrafa, pega um vinho, né, cria ou trabalha com uma metodologia, mas tem com base. Até pode ter alguma base científica, mas sem ser considerado realmente científico, porque eu não consigo replicar. Se eu vou pegar esse vinho aqui agora, vou definir as características, vou entender as características dele, vou classificar e tudo mais, mas eu não tenho como replicar 100% a temperatura que está aqui dentro, a luz, como está, e isso acontece de modo geral. Mas só para a gente começar a fazer essa separação, né, do que é ciência, do que é approach. As duas são super válidas, bem válidas. Só que, né, é importante a gente já começar a distinguir qual que é qual. Legal? Então, olha só, olha que bacana. Se a gente avançar mais um pouco, esse aqui são outros dois resultados também de análise sensorial científica, que esse não foi feito por nós. Esse foi feito pela Embrapa, o Vivinho, que também tem um laboratório de análise sensorial lá dentro da Embrapa, o Vivinho em Bento Gonçalves. Bem bom o laboratório deles, inclusive. E aqui mostrando, por exemplo, o perfil médio
dos vinhos da Campanha Gaúcha para os vinhos médios, perfil médio dos vinhos da Serra Gaúcha. Vinhos brancos dos dois lados. Então, a gente vê que o terroir da Campanha tende a fazer vinhos brancos com um pouco mais de corpo, um pouco mais de álcool e uma acidez, né, um pouco abaixo da intensidade que a gente tem de corpo e álcool. E até de estrutura, né, persistência em boca. Já na Serra Gaúcha, tem menos corpo, tem menos álcool, mas tem a tendência a ter um pouco mais de acidez. Aí vocês vão olhar assim, espera aí, então os vinhos brancos da Campanha são melhores que os vinhos brancos da Serra Gaúcha? Depende. Não dá pra gente generalizar. É uma tendência de acordo com as características do terroir. Isso se identificou com uma análise sensorial científica. Mas, por exemplo, os vinhos da Serra Gaúcha, brancos, olha aqui com esse pico de acidez, um pouco menos de intensidade, eles são muito bons para fazer espumante. Aonde vai passar por uma segunda fermentação. O vinho base de espumante, ele é um vinho um pouco mais neutro. Já quando vai ter a segunda fermentação, é que ele vai ganhar a maior parte das suas características. E o que você quer num vinho base para espumante é uma acidez destacada. Não se busca tanta intensidade de aromas e sabores e tudo mais. É muito mais uma acidez destacada. E aqui, bom, dá para a gente entender aqui, ver bem esse perfil numa pesquisa científica. Essa pesquisa é legal também, porque ela apresenta o mesmo estudo para vinhos tintos da Campanha Gaúcha comparado com a Serra Gaúcha. Lembrando, seu perfil médio, né? O que a gente vê aqui também? Os vinhos tintos com mais álcool, mais corpo, uma acidez mais moderada, né? Uma acidez média, e aí uma intensidade, principalmente de aromas de frutas maduras, mais presentes. Quando a gente vai para a serra, já o corpo e o álcool já ficam mais moderados, médios, e já vai ter um pico de acidez. De novo, a Serra Gaúcha ela é mais fria, ela é mais úmida, né? Tem mais altitude, então tende a ter uma maturação diferente. Melhor ou pior? Bom, aí é outra coisa, que é muito mais para a gente entender e ver o que a ciência contribui. Esses gráficos científicos aqui, eles só vão ter consistência se eles forem feitos, se eles forem elaborados através de ciência. Porque senão vai ser a abordagem de alguém, né? Então, por exemplo, um enólogo vai avaliar um vinho e pode fazer um gráfico desse, só não tem base científica. Pode ter até uma referência, mas não tem peso, né? Não é válido como ciência. É alguém que pegou e fez, como eu vou fazer aqui com vocês, a gente faz de modo geral. Então, eles têm buscas diferentes, tá? Eles têm objetivos diferentes. Por quê? Porque a análise sensorial tem todo aquele regramento. Já a avaliação sensorial, ou a abordagem sensorial, o approach, ele é muito mais subjetivo, né? Ele só consegue ser reproduzido parcialmente, ele não vai ter muito embasamento estatístico e científico, ok? Mas é muito mais barato de se fazer, muito mais fácil, né? Por isso que se faz de forma mais comum, mais corriqueiro. Tanto que se a gente pegar 3 grandes degustadores, eles, né, o que eles fazem é approach sensorial, né? É a avaliação sensorial, isso que eles estão fazendo. Eles estão pegando os vinhos ali e degustando onde eles estiverem, fazendo as anotações deles e tudo mais, e também é válido, né? Mas é a visão deles, é pessoal. Cada um deles vai ter a sua forma, a sua metodologia, e também é super válido, né? Robert Parker, com as degustações dele, revolucionou o mundo dos vinhos a partir dos anos 80, anos 90. Então, super válido, mas ok, é sobre a ótica deles. E já que a gente está falando isso, a gente começou a fazer essa separação, vamos avaliar um vinho, né? Vamos avaliar um vinho aqui. Claro, a gente já viu que a gente não consegue fazer análise sensorial, não estou no laboratório, não tem equipe trabalhando, né? Tem degustadores todos seguindo normas científicas. O que a gente vai fazer é approach sensorial, ou abordagem sensorial, ou simplesmente avaliação sensorial. E para isso, o que a gente vai fazer? Eu escolhi um vinho da Serra Gaúcha,
Depois a gente até pode voltar lá naquele gráfico e dar uma olhada, né? Claro que aquele gráfico ele é uma média, não vai ser todos os vinhos iguais. Um vinho de Cabernet Sauvignon. E eu sugeri para hoje, para degustação, um vinho tinto um pouco mais intenso, né? Para ter um pouco mais de características para a gente, durante a degustação, conseguir buscar e ter uma quantidade de informações acontecendo, a gente buscar algumas informações. E aí, durante a degustação, vou passar algumas dicas para vocês aí, como vocês, né, podem lidar um pouco melhor com degustação. Para começar, a gente já lembrar que, como a gente está fazendo uma degustação técnica, por mais que não seja ciência, é uma degustação técnica e é válida, lembrar que a gente tem 4 etapas, né, a seguir: a avaliação visual, a avaliação olfativa, a avaliação gustativa e as nossas conclusões, né, as nossas avaliações finais. Então, as avaliações, né, as conclusões, elas vão pegar a soma desses 3 momentos aqui para a gente concluir alguma coisa. Essa é o que a gente chama de conclusão, né, avaliações finais, enfim, elas são super importantes, porque de nada adianta a gente pegar e fazer visual, olfativo, gustativo se a gente não conclui nada. Aqui na nossa ficha que a gente vai usar, a gente vai concluir no que a gente chama de nível de qualidade, ou qualidade técnica, né, que direciona para uma qualidade técnica. Então, isso é o que a gente busca. Ah, mas tem peso científico? Não é válido como ciência. Mas eu gosto, por exemplo, de usar na minha ficha de degustação, eu gosto de trazer algumas dessas características da análise sensorial científica. Como, por exemplo, essas barras. Essas barras a gente pode marcar qualquer parte dela, né? Por exemplo, no álcool aqui, de álcool ausente até álcool excessivo, dá para marcar qualquer parte da barra. Não precisa marcar só se é pouco, se é médio, mede mais, né? Mede menos, muito. Não, você consegue marcar qualquer parte. Porque quando a gente faz exatamente a análise sensorial científica, a gente tem uma barra contínua e o degustador vai marcar a qualquer momento. Porque entre o pouco e o médio menos, tem muita coisa acontecendo naquele meio do caminho. Nem todos é exatamente de pouco ou médio menos. Nesse range, nessa variação, vários vinhos podem se encaixar ali. Por isso essa barra ela é contínua e pode ser marcada em qualquer momento, qualquer etapa aqui. Tá, mas vamos dar uma olhada no que a gente vai estar degustando, tá? A gente vai estar, claro, não é às cegas, o melhor é que se fosse, mas eu deixei para degustar. Eu servi o vinho, já senti as características aromáticas dele, enfim, mas não degustei ainda, vou degustar agora com vocês. E o que a gente vai estar degustando aqui? Né? Então, o Milesime da Aurora, 2017. Um vinho que é um dos vinhos mais representativos da Vinícola Cooperativa Aurora, né? Ele é super importante, super impactante, enfim, né? O vinho, um dos vinhos ícones dele. E a gente vai estar fazendo a ficha de degustação desse vinho, né? Etapa por etapa. Eu servi uma dose e vou degustar com vocês. Então, vamos passar por todas essas etapas agora. Visual, olfativo, gustativo e conclusões. Vou chamar a atenção para alguns pontos, lembrando que quando a gente está fazendo essas degustações assim, um pouquinho mais técnicas, é legal a gente já ir, né, tentando entender o que a gente tem mais facilidade, mais dificuldade, para a gente poder ir trabalhando, né, ir evoluindo. É sempre importante estar muito bem hidratado, tomar bastante água durante a degustação, né, então no mínimo 2, 3 vezes mais água na boca do que vinho, tanto se vai engolir ou se vai descartar. Pode descartar, não tem nenhum problema. Quem quiser engolir, engole, mas o engolir o vinho vai nos deixando um pouco mais cansados, nossos sentidos vão cansando um pouco mais. Mas beleza, vamos começar a nossa degustação, né? Então já vamos deixar tudo preparado aqui e vamos pegar nossa ficha. Eu vou pegar essa ficha aqui e aí vou dar uma trabalhada, só que vamos dar uma ampliada nela para a gente conseguir enxergar um pouco melhor cada uma das etapas. E vamos começar pela nossa etapa visual. Primeira etapa. Na etapa visual, 4 itens para a gente avaliar: limpidez, intensidade, cor e outras observações. Bom, limpidez é quanto o vinho tem elementos que não seja o líquido vinho dentro da taça. Então, se tem borra, resíduo, cristais, outros elementos sólidos,
se é muito turvo e tudo mais, aí a gente vai anotando essas observações. Então, eu vou começar a avaliar, e até vou fazer assim, eu vou deixar essa ficha aberta aqui, e vou trazer a câmera aqui para que vocês consigam ver, e depois eu vou, de vez em quando aumento, deixo a câmera aqui com um zoom um pouco maior, para vocês conseguirem ver melhor a minha taça, tá? Mas aqui isso aqui a gente já vai marcando aqui, mas até mais importante a gente focar na ficha aqui, para a gente ir aprendendo a lidar com essa ficha, né? A gente tem trabalhado com ela, então a gente vai aprendendo a lidar. Então, eu vou pegar aqui minha amostra, eu servi uma amostra aí, mais ou menos aí uns pouco mais de, em torno de 50 ml, e vou começar a avaliar. Começo pela parte visual. Para avaliar a parte visual, sempre um guardanapo, uma superfície branca, onde eu vou inclinar a taça a 45 graus. Aqui, ó, 45 graus. Vou olhar aqui da parte central para a borda e já vou começar, ó, limpidez. Meu vinho é límpido, né? Aqui eu estou olhando ele, só tem vinho, não tem borra, não tem resíduo. O que eu faço? Eu posso ir marcando. Venho aqui, marco, porque ele é completamente limpo. Não tem alguma coisa aqui no meio do caminho que me chame a atenção, né? Senão eu poderia marcar aqui em locais diferentes da nossa barra. Agora eu vou para intensidade visual. Quanto eu consigo ver através do líquido, ou quanto o líquido, né, não me permite, quanto ele tem concentração de cor. E esse vinho tem, olha, já posso colocar como média mais intensidade de cor, quase muita. Eu vou botar aqui como médio mais intensidade, difícil de ver através dele, né? Então aqui a gente vem nessa parte mais, vou botar aqui, ó, essa parte central aqui, ó, é bem difícil de ver através dele, não vê nada. Aqui na borda, tu vê com muitíssima dificuldade porque tem menos líquido. Beleza. E aí eu já posso ir para a cor. Esse vinho, ele é tinto, vou marcar aqui, né? E a tonalidade dele, ele não tem notas azuladas, ele só tem notas avermelhadas que eu vou marcar como rubi. Rubi é só notas vermelhas. E ele não tem reflexos ainda, as bordas dele ainda continuam sendo vermelhas. Não estão alaranjadas, não são com esses tons mais violáceos, é tudo vermelho. Tudo vermelho, então vou deixar ele como rubi. Outras observações eram que eu gostaria de comentar diferente da ficha, né? Alguma coisa, informação tipo, se tivesse turbidez, ou se tivesse pouco brilho, ou se tivesse perlage, ou se tivesse qualquer coisa, pouco resíduo, algum resíduo, queira comentar, qualquer coisa visual que não está ali ainda citado na ficha, pode colocar em outras observações. Aí avançamos para a parte olfativa, que já começa, né, a ficar um pouco mais, ele nos desafia um pouco mais, né? Precisa que a gente preste um pouquinho mais atenção. E olha, tô aqui falando na ficha o tempo inteiro para vocês, ó, que a gente está fazendo aqui a avaliação, approach, abordagem, não é análise sensorial científica. Leva a taça ao nariz sem agitar primeiro. Inala devagar e longo. E já vou marcar a condição. Condição é o quê? Se tem algum cheiro ruim, algum cheiro estranho, que não seja de vinho. Ou seja, a condição desse vinho é limpo. Condição olfativa é correto, né? Porque tem termos diferentes em outras fichas, como correto, como adequado, como limpo. Aquele é limpo, né? Aquele vinho que só tem cheiro de vinho. Não tem nenhuma impureza, não tem nada desagradável. Tudo. Agora, intensidade de aromas. Esse é um vinho que, para vinho tinto, olha, posso colocar aí tranquilamente com o médio mais e já poderia até marcar como muito. Esse vinho tá aberto já faz um tempinho, né? Eu servi faz um tempinho e assim ele tá bem pronunciado. Eu já vou marcar ele como muito aqui, porque ele tá bem, se mostrando super bem, assim, bem intenso em características. Tô com o nariz aqui distante da taça e tô sentindo muito bem os aromas. Eu já vou marcar ele como muita intensidade. Né? Tem vinhos tintos até que tem mais intensidade que ele, mas aquele muita, ele já se enquadra bem. E ainda sem agitar a taça, as características de aroma que a gente sente aqui. Eu nesse vinho sinto uma nota frutada, algumas notas frutadas, mas principalmente essas notas empireumáticas e muito essa nota amadeirada e especiada. Bastante assim, bem evidente.
Então, na fruta aqui eu sinto essa nota de cassis, sinto um toque de mirtilo. Depois, né, sinto essa nota muito, aquela nota de um... ela é uma especiaria, tem aquele toquezinho de sândalo, aquele toquezinho já de a madeira bem evidente. Um toque especiado, assim, bem evidente. Legal, vamos agitar a taça agora? 3, 4, volta, 5 no máximo. Inala devagar e longo e ele fica mais especiado. Ele vem com uma nota de... Ele tem uma nota também um pouquinho mais terrosa, um toquezinho de alcaçuz, mas principalmente ele tem um anis estrelado, tem um alcaçuz, tem essa nota de cassis um pouco mais marcada, bem gostosa. Ele tem uma boa complexidade. Agora essas notas mais... Tem um toque da tosta, né, do Imperial Mate, mas muito mais para essa nota um pouco mais especiada, assim, especiado fica um pouco mais evidente. Apesar da tosta tá bem evidente. Tem aquele toquezinho aquele coquinho tostado, né? Ele tem aquele coquinho tostado também. Legal, né? O secundário aqui tá bem evidente, tem o primário, o secundário mais evidente, o terciário começando a aparecer. Um vinho que olfativamente aí tem um tempo para frente, né? Inclusive aqui em outras observações eu colocaria, né? Ele tem um toque primário, né? Um toque primário, mas tem muito mais o secundário aqui, né? O secundário aparecendo muito mais evidente como um todo. É bem interessante, inclusive. Né? Gostei bastante aqui. Secar um pouquinho minha boca. E vamos agora para a nossa parte gustativa. A parte gustativa sempre precisa mais atenção, porque tem mais etapas a serem cumpridas. Então, vamos seguir um pouco os nossos estudos. E qual é o nosso objetivo aqui, né? Gosto de dar essa dica aqui para o pessoal, que é, vamos em 3 goles tentar avaliar o vinho. Num primeiro gole, a gente vai prestar atenção na doçura, no álcool e nos taninos. Bem nessa ordem. A ficha já é feita para ser didática. Então, para seguir essa ordem, para facilitar a nossa vida. Ok? Vamos seguir essa ordem. Então, no primeiro gole, a gente vai avaliar essas 3 etapas aqui, que vai ser nosso primeiro gole, tá? Bom, se tiver dúvida num desses elementos do primeiro gole, volta, dá mais um gole, tira a dúvida e pronto. Volta, vai para a próxima etapa. A próxima etapa é no gole, seria o gole 2, que seria corpo e acidez. Exatamente nessa ordem. Por quê? Porque corpo é um pouco mais, exige um pouco mais do degustador. Tem muita gente que tem dificuldade para avaliar corpo, entender corpo em vinho. Então, botou o vinho na boca nesse segundo gole, já fica prestando atenção no corpo, entendeu o corpo, marcou o corpo, vai para acidez. Ainda com vinho na boca, a gente está falando desse segundo gole. E o terceiro gole seria para as características de sabor e para persistência final. Esse que seria o nosso terceiro gole. Ok? Lembrando, tanto no primeiro, segundo ou terceiro gole, se tem dúvida numa das etapas, para ali naquele gole, vai ter que tomar mais um gole para tirar a dúvida, tirou a dúvida, marcou o vinho, segue adiante. Vai para o próximo. Com o passar do tempo, conforme a gente vai evoluindo, vai conseguindo entender melhor cada etapa, cada característica, vai ficando mais fácil de fazer, a gente vai passando isso aqui um pouco mais fácil, mais rápido, certo? Então vamos lá. Como é o meu primeiro gole hoje, primeira degustação que eu estou fazendo aqui com vocês, o primeiro gole que a gente fala, né, que a gente chama de poste em boca, a gente chama de atesto, chama, né, de avinhar a boca, tem vários nomes aí que os degustadores, concursos dizem. É passar o vinho pela boca para que ele interaja com a nossa boca. Aí eu vou primeiro tomar mais um gole d'água. Legal. Tomei a água. Estou hidratado. Eu vou tomar um gole agora para ver o que o vinho vai, como o vinho vai interagir com a minha boca. Mas eu não vou avaliar, porque o vinho ele é ácido, ele é tânico, ele é alcoólico. E a minha boca não tá com esses elementos aqui. Eles são intensos. Quando eu entrar, eles vão ser um pouco mais agressivos. Eu não vou avaliar ele agora. Eu vou só passar o vinho pela boca, pela gengiva, pela bochecha, né? De forma discreta, claro. Passa, toma um gole não tão pequenininho, né? Que consiga passar por todas as partes da boca. Aí se descarta ou se engole, sem nenhum problema. As duas são válidas e vai para o segundo gole para começar a avaliar.
Vamos lá, primeiro gole. Hum. Interessante. Primeiro gole, deu para sentir algumas características. É um vinho intenso, não é um vinho ralinho, né? Dá para sentir. Ok, mas teve aquele primeiro ataque, né? Tânico, um pouco daquela acidez. Mas agora minha boca já tá bem mais adaptada ao vinho. Agora o segundo gole, e na verdade vai ser o nosso primeiro gole oficial. Porque o primeiro eu não avaliei, então agora vou dar os 3 goles de avaliação. Então vamos lá. Primeiro gole para doçura, álcool e tanino exatamente nessa ordem. Hum. Uhum. Uhum. Hum. Legal. É um vinho seco. O álcool dele é um álcool médio. É bem integrado. Até parece um pouquinho, né? Sente um pouquinho mais o álcool. E o tanino dele. Ele é um tanino bastante fino e presente. Ele é até um tanino, vou marcar esse tanino como um médio. Poderia vir aqui para um médio mais. Até poderia subir ele um pouquinho do médio. Mas esse tanino médio acho que define bem, assim. Ele é bem macio, esse tanino. Ele tem uma textura um pouco mais presente, mas de uma macia. Então eu vou marcar como médio mais. Mas eu vou botar como outra observação aqui. Eu colocaria que a textura desse tanino é muito macia. Por quê? Porque eu boto tanino médio mais aqui, já vou pensar, poxa, é um tanino mais marcado. Mas não, não. Ele é muito macio. Aí chama muita atenção, ele é muito aveludado. E assim, essa textura tânica, ela é delicada e fica, mas a quantidade de tanino, ela é médio mais, assim, ela tem um pouquinho mais do que médio. Legal. Hum, já chama atenção, né? Não cheguei lá, mas daqui a pouco vou falar para vocês, mas persistência de sabor fica por um tempo bem interessante. Vamos pro segundo gole. Botei o vinho na boca, já presto atenção no álcool, porque o álcool é o quanto ele vai pesar na boca, né? O quanto ele vai preencher a boca. Imagina o vinho, pega o vinho, tira tudo que é água do vinho, e o que sobrar vai dar corpo, né? Só que a maior parte do vinho é água. Mas o que sobrar de açúcar, o que sobrar de tanino, de álcool, né? Os polialcoóis como um todo, tudo isso, extrato, tudo vai sobrando ali e vai dar corpo pro vinho. E quanto vai ter de água? Depende do vinho. Então, por quê? Porque a maior parte, né, água biológica, a maior parte do vinho é composto é água. E aí a água tira corpo. Quanto mais outros elementos tem no vinho, mais dá corpo pro vinho. Vamos lá, então. Vamos para essa característica, então, de corpo e de acidez. Hum, hum, legal. Corpo desse vinho. Ele é um vinho de corpo médio. Né? Até poderia subir um pouquinho desse corpo, mas não. Ele tem um bom preenchimento de boca, mas não é tão viscoso. Não é tão pesado em boca. Médio, quase subindo um pouquinho mais. E acidez, sim. Acidez média a mais aqui, tranquilamente. Não vou chamar de muito, acho que tem, né? Salivação bem acima da média, perdura um tempo mais, né? Fica um pouco mais presente em boca essa salivação e daqui a pouco ela passa, né? Em boca, quando o vinho está em boca, bem presente, tira o vinho da boca, ela fica presente, daqui a pouco ela começa a ficar claro, mas ela vai cessando, não é aquele vinho que tem aquela acidez enorme, né? Tão grande, mas é uma acidez destacada que pro vinho chama atenção, né? Tem um destaque para acidez, quase poderia marcá-la como muito. Vamos para o nosso terceiro gole, aonde vamos prestar atenção nas características de sabor
e persistência final. O que é persistência final? São esses sabores, quanto tempo ficam em boca. E aí é sabor. Não é o tanino, não é a acidez, não é o corpo, né? Não é álcool, não, é o sabor. São as famílias aromáticas, quanto tempo perduram depois que eu engoli o que eu descartei. Né? Eu estou descartando aqui, mas vocês poderiam tranquilamente engolir. Aí quando eu estou normalmente a trabalho, eu descarto o vinho. Aliás, em análise sensorial científica, sempre se descarta. Né? Quem está fazendo degustação técnica normalmente descarta, porque né, para ficar com os sentidos mais alertas, né, para não cansar tão rápido. Mas é tranquilo aqui. Quem quiser ir engolindo também, não tem nenhum problema. Vamos para mais um gole? E aí, nosso terceiro gole para característica, sabor e persistência. Vamos lá. Hum. Em boca. Ele tem o toquezinho frutado, né? Ele tem essa evidência frutado, aparece. Ele tem um toquezinho herbal, né? Ele aparece um toquezinho de um tempero, né? Quase aquele toquezinho de sálvia. Depois, ele aparece muito esse especiado, ele aparece bem esse toquezinho empireumático, até um toquezinho caramelizado, né? Ele aparece um pouco mais aquela a tosta, mas assim, muito especiado, né? Ele tem esse toque de madeira especiada, naquele toquezinho, um toquezinho de sândalo, aquela madeirinha aromática, um toquezinho do carvalho, né? Ele aparece bem, ele é muito secundário esse vinho. Ele tem um toque primário, muito secundário, e um toquezinho terciário começa a aparecer, ele é muito mais secundário, aqui eu até colocaria essa questão do secundário aqui como um ponto de outras observações, porque ele é bastante secundário. Mas é gostoso. E a persistência chama atenção, porque a persistência desse vinho é longa. Tem uma longa persistência de sabor. Ele dura bastante tempo em boca. Fica, ó, o vinho fica bastante tempo. Muito secundário, pouco menos o primário, mas é muito agradável. Ele é muito especiado, ele é muito toquezinho empireumático, madeirado, assim, mas é muito gostoso, né? Ele é delicado, ele é elegante, principalmente, né? Bem legal o perfil desse vinho. Fazia tempo que eu não provava e ele mostrando super bem, assim, as características e tudo. O vinho brasileiro, né? Nós seguidamente degustar nossos vinhos brazucas aqui, entregando muito bem o vinho ícone da Vinícola Aurora. Tecnicamente falando, né? Como que eu marcaria esse vinho? Eu com certeza marcaria esse vinho como muito bom. Ele é um muito bom vinho. Por quê? Ele tem complexidade de aromas e sabores. Ele tem intensidade de aroma e uma boa intensidade de sabor em boca. E as suas características de tanino, de acidez, né, bem presentes, assim. Então, um vinho que tem um bom preenchimento de boca. Ele tem bastante tipicidade. Ele tem essa nota bastante, não, mas tem, vamos lá, tem tipicidade de um vinho que a gente viu da Serra Gaúcha. O que que dizia na Serra Gaúcha? Aquele pico de acidez para os vinhos tintos, né? Então, eu acho que tem essa tipicidade de Serra Gaúcha, um toque, destaque para acidez, uma boa complexidade em boca. Aí quando a gente fala de equilíbrio, a gente viu, né, alguns elementos ali até bem equilibrados, né, como a acidez e o tanino, super importante para eles se equilibrarem. Tem um pouco menos de corpo, assim, de álcool em boca, mas super bem integrado o álcool, os elementos estão bem integrados. E legal, um vinho que tem um potencial de guarda também pela frente, um vinho muito bom. Faixa de preço dele, ele fica aí na faixa dos seus R$ 100, mais ou menos, cento e poucos reais. Eu lembro que eu paguei algo em torno de R$ 120 lá na Aurora. E assim, muito bem, né? Legal, assim, vinho que entrega qualidade, entrega uma boa complexidade, gostoso, muito bom o vinho aqui, o Cabernet Sauvignon da Serra Gaúcha. E legal, né? Até que se a gente pegasse aquele gráfico lá, ele quer dizer um pouquinho, né, desse perfil. Que legal, gostei. Gostei dessa característica. Vocês verem um pouquinho melhor o vinho. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó, então milesime, Serra Gaúcha, né? Ó, Cabernet Sauvignon.
Legal, né? 2017, que, ó, peraí. Teor de álcool dele é 13%, né? A gente classificou o álcool como médio, até porque está super bem integrado. Eu acho que médio aqui define muito bem. Precisa subir de médio, porque está integrado. Tu sente, né, esse pezinho do álcool, sente aquela tensãozinha, né, pungênciazinha do álcool, mas super bem integrado, delicado. Então até tá trazendo uma vida pro vinho legal. Eu gostei, assim, de perfil. Entregando bem, assim, gostei. Gostei do perfil do vinho. Parabéns aí. Gostei do vinho. Legal. Vinho Brazuca, assim, entregando super bem. É, legal. Gostei. Acho que ficou super bem. Acho que foi bem didático o vinho, né? Acho que foi um vinho que entregou bem, assim, pra gente entender características sensoriais e até a gente avançar alguns pontos, né, na nossa aula, que quando a gente fala de degustação, focado um pouco mais em entender essas características. E é importante, né, começar essa separação entre análise sensorial, ciência, se é científico, e approach sensorial, né, avaliação sensorial, que não é necessariamente científica, mas também é super válida. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje também é super válido, né? E os concursos, os enólogos, os juízes internacionais aí como um todo, se aproveitam, né, de approach, abordagem sensorial. É o recurso que eles têm mais utilizado, apesar de não ser científico também, é super válido. Legal, né, turma? Legal a gente aprender. Eu adoro isso, né? Aprender com consistência, você aprender, né? Até um pouco mais do uso correto de alguns termos, a gente praticar a degustação. Acho que isso é incrível do mundo dos vinhos, né? Essa entrega, essa troca. Entrega por quê, né? Porque, tipo, tem tanta informação, a gente ter acesso a essa informação, e é super legal compartilhar isso com vocês, e essa troca que a gente tem aqui, essa entrega minha com vocês e vocês comigo é demais. E é legal a gente poder avançar, né? Entender e conseguir separar um pouquinho alguns elementos, avançar um pouquinho mais em degustação, né? Legal que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Milésime da Aurora, essa câmera maior aqui fica legal. 2017. Pô, legal, né? Cooperativa Vinícola Aurora, que é a nossa maior produtora de vinhos aqui do Brasil e envolve tantas famílias, é legal, né? E se o pessoal fala, ah, Aurora só tem vinho simples. Não, a Aurora tem muitos vinhos mais econômicos, mas também tem vinhos como o Milésime, que, né? Super, super bacana de poder provar esse vinho. Super gostoso, né? Um pouco da percepção do vinho em boca, assim. Legal, legal degustar esses vinhos brazucas, assim, quando entregam, né? Uma qualidade alta, assim, bem legal. Turminha, legal, né? Nossa aula passou voando hoje, a gente começa a falar de degustação, né? Tanta informação e a gente vai avançar sempre mais um pouquinho nas nossas degustações, técnicas e tudo mais, né? Entendimento sobre esse mundo de degustação. Quero agradecer vocês, deixar um beijo muito mais que especial no coração de cada um de vocês e um brinde. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.